Senhoras e senhores, garotada, bom dia a todos. É o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho aí, dando início, tá, a nossa matéria propriamente dita de filosofia, sobre um período chamado pré-socráticos, ok? Por que esse período é chamado pré-socráticos? Antes de dizer isso, queria sempre avisar vocês, eu vou repetir isso várias vezes em sala de aula, já disse isso para vocês outras vezes, que é muito importante conhecer a linha do tempo da filosofia, a linha do tempo do pensamento ocidental, como é que surgem esses filósofos, quando, em que época eles começam a desenvolver os seus pensamentos, ok? Isso vai estar no trabalho logo abaixo, aí, se vocês olharem no nosso formulário, tá? Eu mando para vocês uma imagem, estarei mandando uma imagem, né? Anexando uma imagem, aonde tem essa linha do tempo para vocês terem uma ideia de como que funciona isso, ok? Mas enfim, sempre atento à linha do tempo para saber como é que é esse processo, como que cada filósofo pensou na sua época. Sempre falo isso para vocês, existe uma razão, um sentido do porquê que cada um pensou aquilo que pensou numa determinada época, tá? A primeira coisa que a gente precisa fixar e não esquecer é a data. Por isso eu sempre repetindo, falando da importância da linha do tempo. E a data dos pré-socráticos é qual? Os pré-socráticos começaram, a desenvolver suas teorias, os seus pensamentos no século 7 e 5 a.C., ok? Isso lá em torno de 600, 400 a.C., século 7 e 5 a.C., é mais ou menos no ano 600, ano 400 a.C., tá? Qual foi o primeiro filósofo pré-socrático? Isso também é bom que vocês anotem, nunca se esqueçam. Qual foi o primeiro filósofo pré-socrático de que se tem notícia? Pode ser que tenha existido outros, pode ser, mas a gente não tem registro. Os registros que chegaram até a gente, os escritos, seja através de papiros, de pedras, escritos em madeira, seja onde for, do jeito que a maneira que chegou esses registros, nos dizem que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Nunca esquecer, porque vocês têm a escola, todo mundo conhece aí o colégio Tales de Mileto, a escola Tales de Mileto, chama Tales de Mileto porque é uma referência a esse primeiro, tá, filósofo pré-socrático, ok? A gente vai voltar no Tales de Mileto, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas antes de falar um pouquinho sobre ele, tem uma coisa que eu acho muito interessante dizer para vocês, é o seguinte: por que a gente tem essa referência, o Tales de Mileto, como sendo o primeiro filósofo? É muito simples. Uma história é o seguinte: antes do Tales de Mileto, a referência, tá, que os gregos tinham naquela época, Tales de Mileto nasce na Grécia, toda a filosofia que a gente conhece ocidental, o pensamento ocidental é o pensamento que diz respeito à nossa cultura, ok? Nós não somos orientais, nós não temos uma cultura de raiz, vamos dizer assim, como os dos chineses, entendeu? Ou como dos japoneses, eles são orientais, nós somos ocidentais, o lado ocidental do planeta Terra. Por isso, que a nossa base vem do pensamento grego. Já disse para vocês em sala de aula e sempre repetindo, ok? A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se comportar, todos os nossos hábitos, a nossa cultura, aquilo que a gente é de uma forma em geral, surge exatamente de uma referência com os gregos. Ok? Nunca esquecer disso. O pensamento ocidental é isso, começa com os gregos. Tá? E o que existia antes do Tales de Mileto? Antes do Tales de Mileto, tá? A referência que se tinha era a mitologia grega. Ok? O que consiste a mitologia grega? Não vou entrar muito nesse assunto com vocês, eu acho melhor que um professor de história trate desse tema, ou do professor de português, porque geralmente essa matéria também é relacionada muito com essas duas disciplinas, ok? Mas eu vou fazer uma geral só para vocês terem uma ideia o que os pré-socráticos começam a fazer. Eles são uma ruptura, os filósofos são uma ruptura. Que tipo de ruptura é essa? Tá? É o seguinte: na mitologia grega, ou seja, quando você pega de 600 para trás, o que é 600 para trás? Se a gente está falando de 600 a.C., cada vez, como se diz, quanto mais antigo, mais vai aumentando. Então, antes de 600, você tem o quê? 601, 602, 650, 700, 800, 900 a.C. e por aí vai.
ok? Porque ele está antes. Quando chega em Cristo, que é o ano 0, dali em diante é que começa a ser progressivo. 1, 2, 10, 100, 1000, ok? Nunca esquecer disso também. Antes de Cristo é regressivo, ok? Então, antes de Tales de Mileto, eu estou dizendo progressivo e regressivo as datas, tá? Então, antes de Tales de Mileto, o que a gente tem antes de Tales de Mileto? A mitologia grega. A mitologia grega é simplesmente, tá, uma série de concepções de mundo, vamos dizer assim, que define que tudo é obra dos deuses. Tá? Então você tem lá uma colheita boa num determinado ano de trigo, por exemplo, tá? Quem foi responsável por essa colheita boa? O deus do trigo. Você tem uma determinada guerra lá, um ano, um conflito de uma cidade com outra, quem foi responsável pela guerra? O deus da guerra. Você tem um terremoto lá que atinge uma determinada região, por que teve o terremoto? O deus do terremoto, e por aí em diante. Todos os fenômenos da natureza e tudo o que acontecia, tudo era relacionado aos deuses. Zeus, Hera, Geia, não sei quem, todos os deuses aí, tá? E aí você tem toda uma cadeia de quem é o primeiro, o segundo, o filho não sei de quem, e aí vai essa história toda. Por isso que eu estou dizendo que eu não quero entrar muito em detalhe com relação à questão da mitologia grega, porque geralmente é um tema mais específico, tanto da disciplina de história ou de português. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, como é que se chegou à ideia dessa história da mitologia grega? Primeiro, ela é oral, ela é desenvolvida oral, ou seja, todo mundo vai passando por todo mundo, né, através da fala. Até que um sujeito chamado Homero, tá, lá mais ou menos em 700, 800, por aí antes de Cristo, escreve, 900, por aí, escreve um livro, dois livros, na verdade, um chamado A Ilíada, e outro chamado A Odisseia. Ok? Esses livros são escritos em poemas, tá? E conta a história de um guerreiro chamado Ulisses. Ulisses sai da cidade dele, navega 10 anos, através de uma série de guerras, tem toda uma história por que ele vai fazer essa peregrinação, por que ele vai sair lá da cidade dele, de Ática e tudo mais e tal, Ítaca, desculpa, entendeu? E depois que ele viaja 10 anos, ele torna a Ilíada a história de 10 anos, dele de ida. Ok? E depois ele tem 10 anos de volta, que é a história dele voltando para Ítaca, ok? A história de ida é a Ilíada, a história de volta é a Odisseia, ok? Tudo, esses dois livros contam toda essa história, ok? Da mitologia grega, ok? Então o que acontece? Toda essa história da mitologia grega é contada através, tá? É contada através tanto da Ilíada quanto da Odisseia, através desses dois livros, onde os deuses são a explicação de tudo, ok? Então, se eu perguntar numa prova, se eu perguntar num trabalho, né, o que aconteceu, o que é a função, né, qual é a característica principal dos filósofos pré-socráticos, foi ter rompido com essa ideia da mitologia. Eles rompem com isso. A partir dos filósofos pré-socráticos, não é mais os deuses que explicam tudo. Não são mais os deuses que explicam tudo. Quem explica tudo passa a ser agora o quê? O homem. E por que isso acontece? Tá? Em aulas mais adiante aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre a geografia da Grécia, como é que a Grécia é um país peninsular, ou seja, ela está no continente, mas ela entra para dentro do mar e tem várias ilhas, entendeu? Um país cuja maior parte, inclusive, do país são ilhas espalhadas ali no Mediterrâneo, no mar. Então, o que acontece? A Grécia, e depois eu vou explicar isso com mais tranquilidade em outras aulas e tudo, essa parte mais histórica da Grécia. Mas resumindo, a Grécia dependia muito de outros países, principalmente do Egito, para comida, no caso, para o trigo, ok? Então ela tinha que ir lá buscar trigo e outras coisas também no Egito. Então ela comercializava muitos produtos com o Egito. Por quê? Porque a Grécia é um país cujo solo é todo de pedra. Não dá quase nada, você pode plantar um monte de coisa lá que não dá nada. Tem duas coisas que a Grécia, na verdade, sempre plantou e teve, que foi oliveiras, dá, ok? Que é onde você faz o azeite, tá? E outra coisa são animais como cabras, porque as cabras vivem nesses lugares pedregosos e tudo, no meio de onde tem muita pedra e tudo, ok? E uva.
As três coisas que sempre dava na Grécia era uva, oliva e é possível criar cabras, ok? Só que tirando isso, o que acontece? Trigo, por exemplo, entre outras coisas, tá? A Grécia não produzia, então ela precisava comprar de outros, e ela compra principalmente do Egito. O que acontece é o seguinte, quando ela chega no Egito, tá, para comprar esses produtos, à medida que ela vai fazendo as negociações com o Egito, ela vai percebendo uma coisa muito interessante. O Tales de Mileto acontece isso com ele. Ele chega lá e observa que, na verdade, os deuses do Egito são outros. A forma dos egípcios lidarem com uma série de conhecimentos é diferente da Grécia, principalmente com uma coisa que os gregos vão buscar lá na Grécia, que é a matemática, por exemplo. Eles trazem, tá? Os gregos trazem lá do Egito, tá? a matemática. Isso é uma coisa que eles vão buscar lá, dos egípcios, dos babilônios, entre outros povos daquela região, ok? E o que acontece? Quando Tales de Mileto percebe que a maneira do egípcio, do babilônio, de outras pessoas, Babilônia, gente, é onde hoje é o Iraque, tá? Então, quando ele começa a perceber que essas pessoas lidam com a explicação do mundo, desculpa, de uma forma diferente do grego, eles começam a pensar, ora, se aqui na verdade o que explica todas as coisas são outros deuses que não são os nossos, e aí eles começam a ver que outro lugar que ele vai são outros deuses. Se cada lugar que você vai, ou eles iam naquela época, a explicação do mundo era feita de uma maneira diferente, por deuses diferentes, qual Deus estava certo então? Ou será que os deuses deles estavam certos? Ou será que os deuses realmente eram a melhor maneira de se explicar as coisas? Bom, eu vou acabar essa primeira parte com vocês aqui, dizendo a respeito disso, fechando essa história, que é o que precisa ficar muito importante para vocês, fixo na cabeça de vocês. Resumindo, o mundo antes dos pré-socráticos, ou seja, de 600 para trás de Cristo, 600 antes de Cristo para trás, ou seja, 700 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, 900 antes de Cristo, e aí vai, né? Na Grécia antiga, no mundo ocidental, a explicação do mundo e de todas as coisas eram feitas através dos deuses. Os deuses é que explicavam tudo. E tinha um Deus para cada explicação de cada coisa, de cada fenômeno da natureza, para cada acontecimento no mundo. Ok? Com os pré-socráticos, isso vai mudar. Quem passa a explicar os fenômenos, as coisas, os fenômenos naturais, é o ser humano, no caso os filósofos, através de algumas teorias. E isso é o que eu vou explicar para vocês agora no nosso próximo áudio.